falando sobre coisas básicas e superficiais de citologia para você. A gente começa pensando que existem dois ambientes que a gente consegue analisar quando a gente olha para a célula, que é o ambiente extracelular, a MEC, a matriz extracelular, e tem um ambiente intracelular, que é um ambiente mais interno da célula, e a gente costuma ver também chamado de citosol nos livros didáticos, entre outros materiais. Quando a gente analisa esses dois ambientes, a gente entende que tem uma barreira, né? Tem o que delimita, que é a membrana plasmática. Então, a bicamada lipídica ela vai fazer a delimitação desses dois ambientes, dessas duas regiões. O que é fora, o que é dentro é dentro. A gente consegue entender que isso é muito importante para o funcionamento da célula. Por quê? Porque a gente vai ter diferenças entre determinados componentes, determinadas moléculas. Então a gente tem determinadas moléculas que estão fora e que elas irão entrar, e moléculas que estão dentro e que precisarão sair para que haja o funcionamento da célula. E essa saída e entrada de moléculas muda o cenário eletroquímico de dentro e fora da célula, principalmente dentro, e essa voltagem, essa diferença de voltagem vai fazer com que haja a abertura, o fechamento de determinados canais ou proteínas vão ser ativadas, e essa ativação e essa abertura de canais vai fazer com que toda a maquinaria de dentro e fora da célula se movimente, principalmente internamente, tá? Nossa, fui para um mundo nada a ver aqui, né? Agora voltando. Entre é muito difícil falar sobre tudo de uma forma tão resumida assim. Dentro da célula temos o citoesqueleto. A gente vai ter três classificações: os filamentos de actina, os microtúbulos e os túbulos intermediários, ou filamentos intermediários, se eu não me engano. Basicamente, eles vão funcionar para fazer com que a célula tenha uma resistência, se locomova e tenha o seu formato. Já viram que várias células têm formatos diferentes? Isso se dá principalmente pelo citoesqueleto. Mas você já reparou que algumas células elas vivem em atrito, mas elas não se rasgam de uma forma tão fácil? Por exemplo, a nossa pele. Isso também se dá pelo citoesqueleto. Você tem ali alguns componentes que vão fazer com que eles se grudem entre uma célula e outra, vão fazer com que a célula tenha uma determinada resistência. E isso tudo é muito importante para a sobrevida da célula. Sabe aquele movimento que os espermatozoides têm? Isso se dá porque naquele flagelo está cheio de filamentos de actina e miosina. Eles vão se contrair e essa contração vai permitir que haja esses movimentos. A gente também tem o citoesqueleto funcionando bastante naquelas células que fazem fagocitose, por exemplo, os macrófagos, se eu não me engano, que eles fazem isso. Sabe quando eles vão fazer aquelas projeções? Então, essas projeções se dão pelo citoesqueleto e principalmente pela questão da membrana plasmática permitir que ele se projete. Os órgãos da célula, que basicamente são as organelas. As organelas elas apresentam cada uma função e essas funções permitem que a célula tenha a sua funcionalidade. A gente tem a mitocôndria, que vai gerar ATP, que vai fazer a respiração celular. A gente tem o núcleo, aí dentro do núcleo a gente tem o material genético que é super importante para as células, que vão fazer com que haja geração de proteínas pelos retículos endoplasmáticos rugosos, e a gente também vai ter os retículos endoplasmáticos lisos. Falei no plural, mas na verdade é retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso ele vai fazer a formação de lipídios e o retículo endoplasmático rugoso vai fazer a formação de proteínas. E aí todos esses vão entrar em vesículas, essas vesículas vão ser mandadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai fazer ali a formatação final dessas proteínas ou desses lipídios e vai enviar para os seus respectivos lugares, seja a membrana plasmática, outras organelas, de volta para o núcleo, enfim. Isso vai depender muito do que aquela proteína e aquele lipídio quer ser, né? O que ele é. Mas a gente também tem, por exemplo, os endossomos, perissossomos e os lisossomos. Eles fazem parte da digestão celular e do detox de determinadas substâncias que entram dentro da célula. Obviamente, né, gente? Estou falando superficial aqui para você, mas vocês vão dar uma estudada depois. A gente tem várias outras coisas, por exemplo, alguns complexos proteicos. A gente tem os ribossomos, a gente vai ter proteínas soltas ali vivendo e existindo, porque as proteínas elas são como se fossem os operários da célula. Se você não tem proteína, você não tem nenhuma função da célula sendo feita, porque as proteínas elas fazem tudo. Tudo, gente. Muita coisa a proteína faz. Ela sinaliza, ela se movimenta, ela fosforila, ela faz isso, ela tira, ela sinaliza. Ela é topzona da célula. Se você não tem proteína, você não tem
né, dentro da célula acontecendo. E além das proteínas, a gente tem a questão química também, né? A gente vai ter o sódio, o potássio, o fosfato, o cloreto, que vão estar ali também em concentrações determinadas dentro e fora da célula. Deu para dar uma entendida de 6 meses em um vídeo de 7 ou 6 minutos? Eu acho que não, né? Mas por isso que os livros estão aí, então dá uma estudada. Beijo, até o próximo vídeo.